Estamos no intervalo da 28ª reunião ordinária e a gente vai conversar com o vereador Seba Torres, que tem um projeto na pauta de hoje que cria em Campinas o Censo Municipal de Pessoas Portadoras de algum tipo de deficiência física. Vereador, como que surgiu essa demanda? O senhor foi procurado pela comunidade de pessoas com deficiência? De onde veio essa iniciativa? Esse é um trabalho que já vem há algum tempo com a questão da acessibilidade, né? E as pessoas que têm mobilidade reduzida não têm tido um trabalho assim muito mais incisivo por parte dos nossos legisladores em Campinas. Então, até recentemente fiz um trabalho na Câmara, uma honraria para a deputada federal Mara Gabrilli, que é a pessoa que lida nessa questão e tem muito bons projetos. E, tomando essa ciência, começamos a avaliar o que era feito em Campinas. No artigo 4º da Lei Orgânica já fala alguma coisa, dá o ordenamento jurídico para o município fazer esse trabalho. Mas olha, se tem o ordenamento jurídico, nós temos um orçamento destinado. E quem são essas pessoas? Nós temos a causa, para quem trabalhar, qual é a causa que vai ser trabalhada. Mas quem são essas pessoas? Precisamos conhecê-las. E a partir do momento que nós conhecermos essas pessoas, onde elas estão, quais são as suas necessidades, quais são as suas deficiências, quais são os problemas com a acessibilidade, a questão da mobilidade necessária para eles, nós vamos realmente, eu digo o município, realmente vai empregar todo o seu orçamento de uma forma mais eficaz, mais efetiva. Nós temos em Campinas 54 leis que já falam, né, sobre esse assunto. Mas para quem? Né? Quem são essas pessoas? Então, realmente, nós precisamos conhecê-las e, dessa forma, ser mais efetivo na aplicação da lei, dessas leis, de uma forma mais eficiente, né, mais eficaz. Então, para quem nós vamos trabalhar? Agora, recentemente, eu estou sabendo que a questão do PAI, essas pessoas que são atendidas pelo PAI com acessibilidade reduzida, eles vão trabalhar, vão repassar todo esse trabalho, tirar da assistência social e passar para a área de CETRANSP. Tudo bem, não se trata tem o seu mérito o trabalho, só que para quem nós vamos estar trabalhando? Está se transferindo um trabalho para a CETRANSP, está se transferindo todo um orçamento, mas quem são essas pessoas? Né? Ou seja, quais são, quantas são? Né? Então, qual é a necessidade que eles têm? Então, isso é muito importante que se conheça essas pessoas. Várias cidades no Brasil já têm esse censo, já conhecem essas pessoas. E, no caso, Campinas não conhece. Nós temos cidades aqui próximas, nossas, da região metropolitana, né, que, de certa forma, já têm o seu censo. E é uma coisa conhecida, uma coisa fácil de se trabalhar. Né? Então, nós precisamos realmente ter essa lei aprovada para que sim, o município dentro do seu orçamento, da sua competência, capacidade, possa levantar o número dessas pessoas, aonde elas estão, quem são, quais são as suas necessidades, para que de certa forma nós temos uma lei mais efetiva, mais eficaz e eficiência na aplicação dos recursos do município. Como que a cidade vai proceder com esse censo? A Secretaria de Assistência Social que vai realizar? De quanto tempo vai acontecer? Como que vai proceder? Então, eu tenho um entendimento assim, a partir do momento que se realizar esse censo, né, a prefeitura possa fazer dentro da Secretaria de Assistência Social, fizer esse censo, existe a possibilidade de ele ser atualizado constantemente, aí com muito mais facilidade. Eu acredito que haja uma dificuldade no trabalho inicial, né? Tenha que despender um pouquinho mais de dificuldade, mas eu tenho certeza que depois, à medida que as pessoas vão requerendo, né, esse trabalho, né, essa assistência, vai ser interessante se colocar no programa. Eu acho que é tranquilo, é um trabalho muito fácil, não é difícil não. A deputada à época, Mara Gabrilli, ela, quando trabalhava em São Paulo, ela mesma fez esse tipo de trabalho. Então não é uma coisa muito difícil não. Eu acredito que é bem possível e a prefeitura ela tem técnicos, né, competentes para fazerem esse tipo de trabalho. Agora, hoje a gente recebeu, na primeira parte da sessão, alguns manifestantes do Instituto de Biologia da Unicamp pedindo o adiamento da discussão e votação do Código Florestal, e o senhor, em abril, aprovou uma moção também pedindo que seja mais discutida. Como que está essa questão? Exatamente. São alunos do Instituto de Biologia da Unicamp, que eles estão preocupados com essa questão da aprovação do Código Florestal, que de certa forma está muito difícil essa discussão,
eu acho que traz, da forma como está, vai trazer um grande prejuízo para a questão ambiental do país. E eles fizeram na Unicamp um manifesto, né, uma moção. E vieram até aqui a Câmara para que a Câmara de Campinas fizesse essa moção, né, também fizesse esse apelo. E eu apresentei a eles, porque nós, o meu gabinete, esse vereador, já tinha feito em abril, dia 6 de abril, protocolou e foi aprovado por essa Câmara, já enviado. Então foi muito bom, né, até nos ter antecipado a isso e foi uma surpresa. Aproveitei o momento para dizer que nós vamos ter, através da Semana do Meio Ambiente, no dia 9/6, nós vamos ter essa discussão aqui na Câmara também, que é o Código Florestal, inclusive com 2 professores da Unicamp. Vão estar aqui também já discutindo esse assunto. Então a questão do Código Florestal, ele realmente precisa ser revisto pelos técnicos, né, pelas universidades que até agora não foram ouvidas, né? Nós temos cientistas aí das faculdades que não foram ouvidos. Então ela está sendo discutida a nível parlamentar, político parlamentar em Brasília e tal. Então precisávamos ter uma revisão. A forma como está, já foram apontadas as dificuldades que elas existem e vão haver, e os prejuízos que haverão se for aprovado dessa forma. Então os alunos vieram fazer a sua manifestação e foi muito bom que a Câmara e esse vereador já estava realmente um passo à frente. Obrigada, vereador. Não, eu que agradeço. Obrigado. Senhoras e senhores, este é um projeto que no seu artigo 4º, a lei orgânica já fala, ela dispõe que compete ao município, dentre outros, não existe sua autonomia, legislar sobre tudo quanto respeito ao interesse social, tendo como objetivo pleno o desenvolvimento de suas funções sociais. No entanto, não se pode falar de política social sem conhecer o universo de pessoas com deficiência, seja sensorial ou cognitiva. A eficiência de uma política pública depende exclusivamente de ações fundamentadas em informações precisas e atualizadas sobre o segmento social sobre qual estas ações são dirigidas. É certo que o nosso ordenamento jurídico já prevê uma série de leis que garantem direitos fundamentais das pessoas com algum tipo de deficiência. O município de Campinas possui em seu ordenamento jurídico 54 leis sobre o presente tema. No entanto, mensurar e diagnosticar os tipos de deficiência, bem como as necessidades específicas, é condições primárias da eficiência de qualquer norma voltada para esse sentido. Como dito anteriormente, saber quantas são, como vivem e do que necessitam é de fundamental importância para a destinação de recursos, melhoria no gerenciamento de orçamento municipal para atendimento de tais necessidades e, finalmente, numa prestação de serviços de qualidade, eficiência e efetividade. Vereador, nós tivemos agora na Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi apresentado hoje na Câmara, numa audiência pública, onde a questão do transporte das pessoas com deficiência vai sair da assistência social e vai para a área de transporte, levando, contudo, aí o orçamento da área de assistência. Todavia, é importante que quando se dê todo esse trabalho, toda essa assistência para essas pessoas, que se conheça quem são essas pessoas, aonde elas estão, quem são, o que precisam, né? Para que realmente o orçamento ele tenha uma maior eficiência no seu trabalho. Então, hoje, algumas cidades já na região metropolitana de Campinas já possuem esse censo. A capital, São Paulo, hoje a região metropolitana de São Paulo tem essa deficiência. Então eu tenho entendimento, hoje nós temos entendimento que se por acaso fizer efetivamente o trabalho, o orçamento do município vai ser melhor empenhado. Então é um projeto que eu peço aqui aos novos vereadores que votem favorável, né, cujo resultado vai diretamente na eficiência do atendimento dessas pessoas com mobilidade reduzida. Vereador... Vereador Seba, uma parte. Eu estava aguardando que Vossa Excelência concluísse o raciocínio para que eu pudesse falar. Evidentemente, primeiro é necessário que se registre que Campinas é vanguarda no tocante a leis inclusivas. Vossa Excelência citou o número de 54 leis inclusivas, eu não tinha esse número, mas Campinas é vanguarda. É importante que quando se discorre sobre um assunto, que se ilustre um pouco sobre ele. Vou lhe dar uma situação bem peculiar. Em 1988, quando nós nos elegemos pela primeira vez, e daquela Câmara restam aqui eu e o vereador Selim,
era também nossa companheira, a deputada Célia Leão. Deputada Célia Leão, que naquela época vereadora, que tem, por motivos óbvios, uma dificuldade de locomoção. E a Câmara Municipal, então, ela era no primeiro piso, como se fosse o primeiro andar da Avenida Anchieta 200. E sequer para uma parlamentar havia condição de uma parlamentar eleita adentrar ao parlamento para realizar o seu trabalho. Tanto que os campineiros se lembram que foi construído de forma bem precária um elevador do lado de fora do paço para que isso fosse usado. De lá para cá muita coisa evoluiu. De lá para cá muitas coisas acabaram acontecendo, muitas coisas positivas. Então, esse assunto é um assunto que independe do momento político, independe da Câmara, independe do prefeito. Campinas tem que caminhar. É claro que resta muito ainda a caminhar, resta muito a ser feito. Há 2 reuniões ordinárias atrás, eu reapresentava um projeto que já havia sido apresentado pelo ex-vereador Búfalo, que é a questão do 0800 para o agendamento de PAI. E Vossa Excelência vem contribuir para essa discussão quando apresenta projeto de lei como esse. Eu não sou um especialista no assunto, talvez eu cometa equívocos ao discorrer sobre ele, mas é importante que se registre que Campinas tem caminhado no sentido de leis inclusivas. E, nesse sentido, Vossa Excelência conte com o nosso apoio na sua matéria. Obrigado, vereador. Ok, vereador. Muito obrigado. Vereador Peterson. Obrigado, vereador Seba. Parabenizar Vossa Excelência pelo projeto. A Organização Mundial de Saúde ela tem números muito genéricos quando define o número de deficientes. Campinas, na verdade, nunca soube o número de portadores de deficiência. Isso é um problema muito sério, porque a partir do momento que eu não sei quem são, aonde estão, o que fazem as pessoas portadoras, eu não consigo implantar políticas públicas eficazes, que dê um resultado real e que consuma menos dinheiro público e dê mais resultado. Então, o censo, ele é obrigatório, ele deveria ser sempre obrigatório no município de Campinas, de uma forma muito ampla, né, para poder fazer as devidas políticas públicas chegarem a essa população, né, em cada problema que cada um tem, né, em cada deficiência que cada um tem, né, se um cego, o que é necessário fazer, o que é necessário fazer em uma implantação. Então, não acontecendo isso, nós acabamos ficando um pouco, cada um com a sua ideia do que é bom ser feito. Cada vereador aqui, com a sua boa vontade, acaba apresentando projetos que até são bons e são interessantes quando a gente analisa no primeiro momento, mas que a gente não sabe, na verdade, se esses projetos vão realmente conseguir ser efetivos, porque nós não temos esse número da forma que poderíamos ter. Claro que alguns levantamentos feitos pela própria necessidade de transporte, por exemplo, do próprio PAI, né, alguns levantamentos sendo feitos por outras secretarias, né, de assistência social, da própria saúde, né, elas não dão, claro que um número, não dá uma condição, uma ideia maior, mas não é ainda suficiente. Então, o censo, sendo obrigatório, sendo um trabalho sendo feito continuamente, ela tem condições de incluir muita gente. Até porque nós estamos falando em Campinas ainda existem famílias que têm vergonha do portador de deficiência. Exatamente. Tem vergonha, ela esconde a pessoa com deficiência. Outro dia eu falei com uma senhora do Nova Europa, que ela falou, olha, eu tenho um filho deficiente físico, e ele às vezes vai ficar meio revoltado, então eu prendo ele para não deixar ele sair de casa, porque eu tenho medo que ele seja atropelado. Daí eu falei, olha, mas se a senhora prender mesmo, quem que não vai ficar revoltado mesmo, não é? Então, as pessoas tratam da forma que cada um acha que tem que tratar, e muitas vezes de uma forma errada, que causa, né, traumas, problemas para a pessoa que já tem uma deficiência. Então, é importante ter um censo como esse, espero que seja aprovado, espero que o prefeito não vete, como tem vetado projetos importantes feitos por vereadores nessa casa, e que, se caso vetar, a gente possa derrubar o veto e virar lei para que o município possa ter uma ideia geral, né, e totalmente eficaz para a implantação dessas políticas públicas. Parabéns, Vossa Excelência, pelo projeto. Obrigado, vereador. Antes, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tadeu Marques. Próximo orador inscrito, eu cedo o meu tempo ao vereador Seba na sua totalidade.
até para que nós possamos dialogar, e solicito uma parte de Vossa Excelência. Vereador Seba, o vereador Elcio Batista recebeu, e eu também tive o privilégio de receber em meu gabinete, só para exemplificar. A memória me falha, o nome do cidadão, o senhor Luiz, que é deficiente visual. E ele traz algumas propostas, e minha assessoria discutia comigo, o Irineu, meu assessor, o meu advogado, o Oscar, discutiam comigo das propostas que ele traz, para que nós possamos tentar fazer com que essas propostas virem propostas de projetos de lei. E efetivos. À primeira vista, parecem ideias um pouco inexequíveis. Agora, é necessário que se fale um pouquinho sobre isso. Vamos pegar, por exemplo, os elevadores do TRT, que é um prédio moderno. Ali já são elevadores inteligentes. Eles dão avisos sonoros, eles falam, né, evidentemente que é um sistema informatizado, o andar, o cuidado com o uso do elevador, o andar que se encontra, a lotação, é uma atitude inclusiva. É uma atitude inclusiva. E uma das ideias que esse cidadão nos traz, senhor Luiz, é tentar trabalhar essa situação para o transporte coletivo. Ora, evidentemente que à primeira vista se parece uma coisa, vereador professor Alberto, um pouco utópica dentro da realidade que nós estamos vivendo, e não é. Muito pelo contrário. São atitudes de enfrentamento a necessidades que acabam gerando soluções de problema. E o cadastro, o vereador Peterson dizia, e dizia bem, só há uma maneira de enfrentar um problema, é conhecê-lo na sua totalidade, ou pelo menos uma boa parte dele, não é? Muitas vezes, ainda disse isso a um vereador que nós estávamos conversando hoje, exemplificando uma outra situação, né? A ignorância, o maior problema da ignorância é a ausência, é a ilusão do conhecimento, né? Então, nós temos, às vezes, professor, que procurar nos aprofundar no problema, procurar entendê-lo. Então, solicitações como essa, desse cidadão que é um deficiente visual, que enfrenta a dificuldade no dia a dia, que é esclarecido, que busca soluções, que, embora à primeira vista pareçam situações utópicas, inexequíveis, que o parlamento tem que trabalhar, que tem que enfrentar, que tem que procurar mexer. E é nesse sentido, só nesse sentido, se não em outro, que nós podemos crescer e avançar nessas leis que são inclusivas. Vereador Tadeu, nessa questão da deficiência visual, eu não sei muito bem se é Limeira ou Piracicaba, me parece que é Piracicaba. O pessoal que é portador de deficiência, ele tem um celular onde ele tem programado a linha de ônibus. Então ele fica no ponto, já com a linha programada no celular. Quando o ônibus vem chegando, o motorista já recebe aquele bip que tem uma pessoa com deficiência visual. E a grande questão hoje da deficiência visual nos pontos que eu tenho aqui no gabinete, tenho recebido reclamação, que o pessoal perde o ônibus, pega a linha errada. Isso ainda acontece hoje, né? Então nós precisamos realmente ter essas questões inclusivas. Vereador Seba. Vereador Elcio. Permite uma parte. Companheiro do PSB, eu quero parabenizá-lo. A bancada do PSB fica orgulhosa, num bom sentido, em ter um projeto desse alcance. Um projeto social, eu gosto sempre de falar, simples, porém com alcance profundo, né? Exatamente. Vossa Excelência teve a sensibilidade, porque nós só vamos realmente atingir a doença quando, exatamente assim, de forma bem simples e objetiva, descobrirmos exatamente o que está ocorrendo, né? As necessidades. As necessidades, porque nós não temos números exatos para nada. Quantos deficientes visuais nós temos? Mais ou menos tanto. Aonde estão? Exatamente. Então, esse projeto, ainda que tenha um pequeno custo para a administração, eu digo pequeno porque tudo que diz respeito a esta área, tão importante que se torna, qualquer despesa passa a ser menor. Porque o projeto tem um alcance muito profundo, um alcance muito grande. Aí sim nós teremos o remédio adequado para a situação e para o local. Porque de repente nós temos uma concentração aqui e miramos os medicamentos para outro local. Exatamente. Então é importante esta visão macro da região, centralizada no aspecto de saber onde estão os problemas de acessibilidade, vários segmentos. Eu quero dizer também, o companheiro Tadeu Marcos falava a respeito do senhor Luiz, um deficiente visual. Esse senhor Luiz, ele, apesar das deficiências que muitas pessoas consideram
assim, muito sérias, graves, realmente é lógico, mas ele tem uma visão política, uma sensibilidade muito aguçada. Recentemente, vereador Tadeu, eu estive com o seu Luiz conversando com o deputado Jonas Donizete. Ele, inclusive, ele passou para o deputado Jonas Donizete alguns projetos de cunho federal. Vereador Tadeu, acho que Vossa Excelência sabe, e é uma pessoa que está sempre visitando os gabinetes, esteve com o Tadeu, conversa comigo, com outros vereadores, e sempre trazendo bons projetos e boas propostas. Então, vereador Sebá, tudo que nós pudermos fazer para acessibilidade, para saber onde está o machucado, para termos o remédio adequado, é muito importante para a cidade. Eu parabenizo Vossa Excelência, em nome da bancada, o vereador Arli também, evidentemente, está muito feliz com esse seu projeto, essa sua postura. Parabéns, tá? Ok, obrigado. Vereador Josias. Muito obrigado, vereador Sebá. Pela parte, eu só estou aqui para registrar também a satisfação de votar junto com Vossa Excelência, até porque eu presinto que eu estive no início desse projeto, presidindo uma sessão solene que Vossa Excelência propiciou aqui na casa, onde concedeu a deputada Mara Gabrini, né? O título de cidadã campineira, ela que é uma pessoa com deficiência e já foi vereadora da capital e é deputada federal do PSDB, inclusive registro porque tivemos aqui uma atuação republicana naquela ocasião, e ela deixou a semente de vários projetos aqui. Fico feliz de ver que Vossa Excelência pegou dessa ideia do cadastramento, de todo esse levantamento. Eu estou analisando uma ideia dela, daquela oportunidade que é das calçadas acessíveis também, e pretenderemos trazer a tramitação da casa em breve, de tal sorte que o seu projeto vem no tempo certo, né? Se é que já não vem atrasado, vamos dizer assim, né? Porque a dívida social é grande com as pessoas com deficiência, mas pelo menos está vindo, está chegando pelas mãos de Vossa Excelência, e faço votos de felicidade e voto concreto também da minha parte para esse projeto. Logo, logo, a INDEC também vai ter essa participação que está saindo da assistência social, todo esse trabalho indo para o transporte, né? Para a área de transporte, para 2012. Vereador Cirilo, faz favor. Eu agradeço, vereador Sebá, essa parte que o senhor está me dando. E eu quero ir na mesma esteira dos demais vereadores que ocuparam esse microfone, no sentido de como líder do PPS, seguindo a linha do vereador Peterson Prado, que já se manifestou favorável, dizer que a bancada é evidentemente favorável a esse projeto. Votaremos agora nesta discussão, nessa primeira discussão. Vou recomendar à bancada que vote favorável na segunda discussão. E se porventura esse projeto, por algum motivo, que eu não quero hoje acreditar, que não venha com a sanção, acompanharei o voto que vou dar na sessão desta noite, que é favorável a esse projeto. Digo isso porque já existe uma lei federal e todos os vereadores já fizeram um pronunciamento sobre isso, eu não vou repetir, mas apenas essa lei federal que trata dos deficientes, ela contempla a acessibilidade. E o senhor teve a sensibilidade de, num projeto municipal, tentar contemplar, termos hoje um quadro, um gráfico, de quantos deficientes nós temos, quais as deficiências, né, que eles possuem, e com isso eu tenho certeza que trará benefícios num futuro não muito distante, para que os outros parlamentares, outros chefes de executivo, possam, num futuro não muito distante, contemplar essa classe social que precisa urgentemente desse amparo legal que o senhor contempla nesse projeto de lei. Parabéns, o senhor teve sensibilidade. Isso é muito importante para um legislador. Eu votarei favorável. Ok, vereador Cirilo, agradeço também o empenho, as palavras e as palavras aí da bancada do PPS, o apoio da bancada do PPS. Bom, fico aqui realmente na expectativa da aprovação desse projeto pelos senhores vereadores, tal a magnitude dele. Senhor presidente, era só no momento. Obrigado. Muito obrigado. Projeto em discussão. Não havendo mais vereadores a discutir, primeira votação do projeto. Em votação, projeto. Ângelo Barreto.
Ausente. Antônio Flores, sim. Arlide Lara. Ângelo Barreto. Sim. Antônio Flores, sim. Arlide Lara. Ausente. Arthur Orsi. Ausente. Aurélio Cláudio. Ausente. Biléu Soares. Ausente. Campos Filho. Sim. Sidão Santos. Sim. Dário Saad. Ausente. Doutor Elcio. Sim. Doutor Sebastião. Sim. Francisco Selim. Sim. Jairson Canário. Sim. Jorge Schneider. Sim. Josias Leche. Sim. Leonice da Paz ausente. Luiz Abico. Sim. Luiz Henrique Cirilo. Sim. Miguel Arcanjo. Sim. O politizador do Brasil. Sim. Paulo Oia. Sim. Peterson Prado. Sim. Professor Alberto. Sim. Rafa Zimbaldi. Sim. Seba Torres. Sim. Serafim Júnior ausente. Sérgio Benassi ausente. Tadeu Marcos. Sim. Tiago Ferrari na presidência. Valdir Terrazan. Sim. Vicente Carvalho. Sim. Zé Carlos. Sim. Zé do Gelo. Sim. Arthur Orsi. Sim. Biléu Soares. Arlide Lara Romeu. Sim. Senhor presidente, 27 votos favoráveis. Com 27 votos favoráveis, a emenda vai à votação. Emenda. Os favoráveis dirão sim. Contrários não. Os contrários não. Ângelo Barreto. Sim. Antônio Flores, sim. Arlide Lara, sim. Arthur Orsi, sim. Aurélio Cláudio, ausente. Biléu Soares, sim. Campos Filho, sim. Sidão Santos, sim. Dário Saad, ausente. Doutor Elcio. Ausente. Doutor Sebastião, sim. Francisco Selim, sim. Jairson Canário, sim. Jorge Schneider, sim. Josias Leche, sim. Leonice da Paz, ausente. Luiz Abico, sim. Luiz Henrique Cirilo, sim. Miguel Arcanjo, sim. O politizador do Brasil, sim. Paulo Oia, sim. Peterson Prado, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Seba Torres, sim. Serafim Júnior, ausente. Sérgio Benassi, ausente. Tadeu Marcos, sim. Tiago Ferrari na presidência. Valdir Terrazan, sim. Vicente Carvalho, sim. Zé Carlos, sim. Zé do Gelo, sim. Elcio Batista, sim. Senhor presidente, 27 votos favoráveis. Com 27 votos favoráveis, o projeto e a emenda estão aprovados. Item 5. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 183/11, processo número 207.899, de autoria do senhor vereador Miguel Arcanjo, que concede diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci à equipe de futebol Renegados. Parecer número 395/11 da Comissão Especial de Honraria favorável. Em votação. Em discussão. Não havendo os vereadores a discutir, em votação. Ângelo Barreto. Sim. Antônio Flores, sim. Arlide Lara. Ausente. Arthur Orsi, sim. Aurélio Cláudio, ausente. Biléu Soares, sim. Campos Filho, sim. Sidão Santos, sim. Dário Saad, ausente. Doutor Elcio, sim. Doutor Sebastião, sim. Francisco Selim, sim. Jairson Canário, sim. Jorge Schneider, sim. Josias Leche, sim. Leonice da Paz, ausente. Luiz Abico, sim. Luiz Henrique Cirilo, sim. Miguel Arcanjo, sim. O politizador do Brasil, sim.
Paulo Oia, sim. Peterson Prado, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Seba Torres, sim. Serafim Júnior, ausente. Sérgio Benassi, ausente. Tadeu Marcos, sim. Tiago Ferrari na presidência. Valdir Terrazan, ausente. Vicente Carvalho, sim. Zé Carlos, sim. E Zé do Gelo, sim. Senhor presidente, 25 votos favoráveis. Com 25 votos favoráveis, o projeto está aprovado.